todos devem estar a perguntar porque é que eu estou deste lado. Agora é a minha vez de entrevistar a minha irmã Daniela Pinto sobre o percurso de vida dela e o porquê dela ter escolhido naquilo que ela vai trabalhar, não é? No nosso espaço. Por isso, Daniela. Olá. Olá. Fala-me um bocadinho do teu percurso de vida e o que é que te trouxe à parte das meditações, à parte das massagens. Pois, isto é um caminho longo, isto é um caminho muito longo. Portanto, isto começou tudo, eu sempre fui dada às artes, portanto, desde pequenina, como minha irmã que és, não é? Toda a gente sabe disso, onde houvesse um desodorizante ou uma escova, eu fazia de microfone. Portanto, sempre adorei música, sempre adorei cantar, instrumentos, pintar a óleo, pintar tudo que sujasse, ou seja, eu andava sempre suja, portanto, o termo é mesmo este, portanto, eu era da terra, da relva, das árvores, pronto. Aliás, a minha mãe, a nossa mãe, dizia muitas vezes que achava que eu nunca ia chegar a ser dela definitivamente, porque quando estava ao perigo, estava a Daniela, porque sempre fui muito aventureira. É uma coisa que raramente falo, mas sempre fui muito aventureira. O que é que acontece? Quando tive que decidir o curso que queria seguir, não havia na nossa zona Belas Artes, então aventurei-me sozinha, a minha mãe entrou em pânico e fui para Aveiro, para a José Estevão, portanto, onde então tirei um curso, engrenei primeiro por arquitetura, mas anulei, porque lá está, é aquilo que eu digo, somos feitos de caminhos, não me senti feliz naquilo que estava a seguir. Fui-me muito abaixo nessa altura, tomei a decisão de mudar de curso, então na altura mudei para um curso tecnológico de design de interiores, portanto mobiliário, onde fui imensamente feliz. Lá está, é aquilo que eu falo, as escolhas, não ter medo de escolher e de se aventurar, porque eu fui sozinha, portanto tinha que ir de comboio e estamos a falar outros tempos, não é? Eu sou de 88, portanto outros tempos. E fui imensamente feliz. Depois das artes, na altura havia pouco dinheiro, não é? Fui obrigada a conciliar, portanto, os estudos com o trabalho, então trabalhava e estudava, comecei sempre fui muito de falar, sempre fui muito de toque, de abraçar, de cuidar, de ser sempre eu, até me costumavam dizer que eu era a fronteira. A fronteira não era como obstáculo, mas sim para não deixar passar o mal, não sei se me faço entender. Todos os meus amigos, colegas de trabalho, onde havia um problema, a Daniela estava sempre lá para tentar resolver, mesmo que não tivesse capacidade para ele, mesmo que se enterrasse. Pronto, esta era a Daniela desses tempos. Fui crescendo, trabalhando, estudando, não fiz faculdade, com muita pena minha, porque na altura eu queria pintura, não fiz faculdade, era um curso muito caro e não achei justo perante a nossa família, tu sabes, não é? Os nossos pais sempre foram pessoas essenciais em tudo, fulcrais em tudo, sempre nos apoiaram em tudo, mas eu, a título pessoal, decidi que iria trabalhar. Pronto, e começou por aí. Comecei sempre atendimento ao cliente, a cuidar, no fundo eu atendia, mas no fundo eu cuidava da pessoa, não sei se me faço entender, ou seja, eu sempre, ao atender um cliente, eu tinha sempre um grande diálogo com a pessoa e fui crescendo com este gosto de lidar com pessoas. Fui crescendo e depois sempre fui muito dada a aprender um bocadinho de tudo, porque eu acho que temos sempre muito para aprender. Nós nunca sabemos tudo nesta vida, sempre. Estamos sempre em aprendizagem, mesmo com a pessoa com a menor escolaridade que tenha, com a pessoa com menos ensinamento de vida, nós temos sempre alguma coisa que podemos reaproveitar. Quando eu digo reaproveitar é aplicá-la de uma forma diferente, mas com o nosso percurso de vida. Pronto. E assim foi, pronto. Entretanto, até chegar às massagens e à meditação, andei ali por caminhos, não digo maus, mas quando digo caminhos maus é no sentido de entrei em depressão, porque quando uma pessoa é jovem e não sabe o que escolher,
começa a querer comprar as suas coisas, não é? A querer tirar a carta, comprar o seu carro, ou até ter mesmo a sua autonomia financeira. E achei que tinha que experimentar, não estava feliz, portanto, no atendimento ao público, então decidi tirar o curso de mediação de seguros. Pronto. Encarnei também sozinha, meti-me num comboio, fui tirar o curso para Lisboa, ainda hoje exerço, não deixei de exercer, portanto, continuo a ter a carteira dos meus clientes, continuo a cuidar deles com o maior amor do mundo, com o maior cuidado, que é uma coisa que eu consigo muito conciliar, mas depois costuma-se dizer, há gavetas que se vão arrumando, mas a roupa não fica bem dobradinha e depois não fecha na totalidade. E eu achei que faltava sempre mais qualquer coisa. Começou por eu gostar de cuidar dos outros, quando a minha avó adoeceu, a nossa avó adoeceu, começa por aí. Em que eu cuido dela como cuidaria de um bebê, e todo o percurso do cuidado ao próximo começa por aí, até chegar às massagens, à meditação e este autocontrole emocional que ainda hoje ando a trabalhar, porque acho que nunca estamos preparados nem para a perda, nem para o cuidado das pessoas que amamos quando estão fragilizadas. Então foi assim um bocadinho um percurso de altos e baixos, porque, como é que eu ia dizer isto? Eu já fiz um bocadinho de tudo nesta vida, a nível profissional, eu não me arrependo nada, porque foi sempre com o mesmo amor, sempre com a mesma entrega em tudo que eu faço eu aplico o mesmo amor e a mesma entrega, sempre. Mas sempre costuma ser com um olho na preocupação do próximo, porque eu acredito muito que o que a gente dá recebe em dobro. Fomos educadas assim, então a partir do momento em que cuidei da minha avó, a avó Rosalina, como tu sabes, que quero muito falar no nome dela, porque foi uma pessoa, no fundo, ela foi uma alavanca para eu superar medos, não é? Até porque ela sofreu de cancro, como tu sabes, e então eu cuidei dela numa fragilidade tão, como é que eu ia dizer isto sem ser forte? Era como se fosse um bebê, não é? Portanto, tinha que se fazer higiene, tinha que se mudar, ela ficou a usar o saquinho, não é? Portanto, foi retirado parte do intestino, como tu sabes, para as pessoas perceberem o porquê de eu estar a falar nisto. O ter que cuidar de uma pessoa que é muito mais velha do que nós, que nos ajudou a criar, que deu parte também da educação e que nos sentou no colo e termos que ser nós a dar colo à outra pessoa, a dar banho, a cuidar, é uma mudança muito grande na nossa vida. Então fez-me pensar que eu precisava de algo na minha vida que eu pudesse estar sempre em contacto com o próximo e cuidar dessa pessoa. Então surgiu a oportunidade de tirar o curso de massagens. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Só que ainda não ficou por aí, não é? Porque entretanto a meditação veio porque tive que ser seguida, não é? Surgiu uma doença, eu tenho uma doença autoimune, não é? Uma doença, tenho a fibromialgia, que não me refugio nela, muito pelo contrário, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer a minha vida, com algumas limitações ou não, eu digo que é uma condição, e desse modo eu tento reverter, vou falar assim, com a meditação. Aprendi com a minha psicóloga a autocontrolar-me, porque eu era muito mais intempestiva, muito mais impulsiva, muito mais... portanto, eu sou muito de coração, muito de alma, eu estou sempre pronta a mudar o mundo. E depois já há aquela frustração da gente não conseguir. Então, depois de fazer o curso das massagens que eu fiz, que é um curso normal de massagens, achei que as minhas massagens tinham que ser diferentes. Porque achei que quando eu fazia uma massagem a alguém, as pessoas diziam-me assim, há algo diferente no teu toque, há algo diferente na maneira como tu falas, eu gosto de te abraçar. E aquilo começou, de alguma forma, a mexer com a minha autoestima, porque parecendo que não, se nós não estamos bem emocionalmente, a autoestima vai para ali abaixo. E então eu comecei a ler mais, surgiu a paixão dos livros, surgiu a paixão da escrita, que está um livro para sair, que também já posso falar nisso, está quase pronto. E surgiu então a possibilidade de juntar às minhas massagens a parte
dos cristais, da meditação, dos óleos essenciais, da aromaterapia. Portanto, quando eu digo que as minhas massagens são umas massagens, o termo utilizado é holístico, não é? Porque eu acredito muito nesta parte da espiritualidade. Eu sou católica, não tenho problema nenhum, tenho muito orgulho, nós fomos criadas nessa educação, mas como tivemos vivências tão dolorosas e ao mesmo tempo com grandes ensinamentos, fez-me crescer muito como pessoa. Então, nesse sentido, essa paixão da massagem, do toque, do querer ajudar o próximo, das crianças com necessidades especiais, porque eu sinto uma ligação que eu não consigo descrever, foi a partir daí. Foi desde o momento em que eu cuidei da nossa avó, que eu verifiquei que nós neste mundo, portanto, não somos nada, portanto temos que viver um dia como se fosse o último, e que devemos sempre cuidar como gostaríamos que nos cuidassem a nós. E o que eu faço nas massagens é mesmo isso. Muito antes de fazer a massagem, eu tento chegar, eu digo utente, eu tento chegar ao meu utente, primeiro pelo diálogo, porque eu sei que se aquela pessoa está a procurar um relaxamento é porque há uma coisa que anda a incomodar a maior parte das vezes, e às vezes falar com uma pessoa que não nos conhece de lado nenhum é muito mais fácil. E depois, a partir daí, eu tento, costuma-se dizer, alinhar os chakras, não é? Tento utilizar as palavras certas, porque eu sou da opinião que se nós queremos muito ser amados, nós temos que ser amor. Então, nas minhas massagens, eu dou imenso amor. Se tiver que dar um carinho, um beijo na testa, um beijo na mão, se tiver que dar um abraço, eu dou, não tenho qualquer pudor, porque eu sinto que o devo fazer. E é por isso que a minha massagem é diferenciada, é uma massagem que traz um equilíbrio emocional diferente dos outros. E eu, na Suicura, como é um projeto de amor e de almas, como nós demorou tanto tempo a sair da gaveta, não é? E como tivemos duas avós muito especiais, que já não estão entre nós, não é? Falando da nossa avó branquinha, da avó Aida, que eu também não quero deixar de falar neste vídeo, pode se tornar longo, mas para mim é muito importante. A nossa avó, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, na altura falava-se a curandeira. Eu tenho um orgulho imenso nisso, porque ela com plantas, com chás, ela conseguia ajudar o próximo. Ela vivia em função de ajudar o próximo. Era muito reconhecida na zona dela, como tu sabes, e então eu revejo muito no percurso dela. Eu quero muito chegar aos 80 anos, como ela chegou um dia, e ser conhecida na mesma conforme ela era, que era vista como a Cardozinho, não é? A Aida Cardozinho, que não tinha mãos a medir para ajudar o próximo. Até leite ela dava às crianças. Exatamente. Ou seja, ela podia ter muito pouco, mas o pouco que ela tinha, ela conseguia sempre partilhar. Então eu segui os passos dela. Ou seja, no fundo, a nossa família é feita de amor. E este projeto, Suicura, não podia ser de outra forma. Portanto, a meditação para o autocontrole, graças à minha psicóloga e a todas as terapias que eu fiz, alternativas, que me traz aquele controle que me faz respirar fundo e não perder a cabeça. E nas massagens, onde eu consigo, por incrível que pareça, desligar a ficha por completo e entregar-me de corpo e alma àquilo que eu faço com o maior amor do mundo. Não sei se me fiz entender, então o meu percurso foi este e não será outro. Daqui para a frente é como eu digo, um dia de cada vez. A doença está aqui, nunca portanto é crónica, mas eu quero muito que percebam isto. Não é o facto de ter uma doença que faz com que a gente termine um sonho. Eu neste momento estou na fase da arrumação das minhas gavetas e há uma que eu já arrumei há muito tempo, que é aquela que é não deixar de sonhar. Então o meu livro vai sair, num próximo podcast eu irei falar nisso. Falta muito pouco, porque entretanto teve o processo, eu fui a Fátima a pé 7 dias, quero muito falar sobre isto, fui capaz, com um problema muscular, 7 dias, não fiz uma única bolha, é muito importante. Nesses 7 dias para mim foi um retiro, portanto fez com que eu conseguisse pensar em tudo
o que eu tinha que retirar e colocar e arrumar na minha vida. De certa forma deu-te mais confiança. Exatamente, é mesmo isso. Depois de vir de Fátima, que foi em maio deste ano, eu disse, não, chega, eu vou dar este passo, custa o que custar, eu vou apostar, porque eu não hei de ser mais nem menos do que ninguém, e eu vou levar comigo aqueles que eu amo, e a equipa com que iremos trabalhar será dentro dos mesmos contornos, mesmo dentro da mesma forma de trabalhar, com amor, com cuidado ao próximo, acima de tudo, com respeito. Portanto, a Suicura é isto, é um projeto de almas. Eu quero desde já, dizer-te que tenho muito orgulho em ti. Obrigada. Muito orgulho no teu percurso. Lembro-me de ser pequenina e eu olhava para a minha irmã como um ídolo, porque na parte da música, na parte das artes, eu também sou muito ligada a essa parte e eu vi sempre a minha irmã como um ídolo para mim. Continua a ser. Obrigada. E é uma grande felicidade poder trabalhar com ela neste projeto e estarmos a criar este projeto juntas é um sonho tornado realidade. É mútuo. É mútuo e quero que saibas que o céu é o limite. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho muito grande.